É isso mesmo que você leu no título do vídeo. Nós somos Turistando SP, mas a gente viajou pro Egito. Então agora nesse vídeo a gente vai trazer 10 coisas que você precisa saber antes de ir pro Egito, né? Se você tem vontade de conhecer esse país que realmente é muito rico de história. Nossa, é muito da hora. Mas tem muitas dúvidas, né? Porque realmente a gente ouve falar muita coisa negativa também. E agora a gente vai desmistificar isso pra vocês aqui. E só de referência, a gente foi em fevereiro de 2023. Precisa de visto? Qual a moeda que eles usam lá? Pois é, gente. Precisa de visto, sim, pra ir pro Egito, mas não é nada a ver com o visto americano, por exemplo, que precisa de entrevista e tal, levar documento, não. Você não vai ser reprovado. Basicamente, você chega no aeroporto, lá já no Egito mesmo, no Cairo, e você paga uma taxa de $25 e pronto, eles colocam um adesivo no seu passaporte. E é isso. É isso que é o visto. Aí você pode circular no país, né? Pois é $25 por pessoa e leva o dinheiro contadinho, viu? Agora, sobre a moeda, lá é libra egípcia. E o que a gente recomenda é fazer o que a gente fez basicamente, levar o dólar em espécie e trocar lá. E não tem tipo isso de no aeroporto é um câmbio, na rua é outro câmbio, é tudo meio que um câmbio geral. Sim. É diferente da Argentina, né? Que na Argentina tem isso. E tem um banco no aeroporto e tem um banco no Cairo, né? Então, tipo, é igual assim, São Paulo, qualquer lugar tem um banco e você pode trocar em lá. qualquer lugar e não tem isso de lá é melhor e tal. Você troca em qualquer lugar, então isso é super de boa. E a dica é, comprem tudo em libras egípcias. Sim, mas aí agora ficou uma dúvida pro pessoal. Por quê, né? Por que você vai comprar tudo em libra egípcia? Já vou chegar nessa parte. Calma aí. 2. Essa pergunta a gente recebeu bastante no nosso Instagram. É verdade que tem muito golpe? Muitas pessoas perguntaram sobre os golpes e a gente tava um pouco receoso também quando a gente foi pro Egito. Bom, a gente foi com um guia que falava português e a gente tava em grupo, então eu acho que isso é muito importante também, porque eu acho que a nossa experiência talvez tenha sido diferente por conta disso, porque a gente tava em grupo e tava com guia. Mas, sim, rolam muitos golpes, principalmente nas partes turísticas ali. Ali na pirâmide de Gizé, né, que é o principal ali ponto turístico do Cairo, tinha alguns golpes do, por exemplo, assim, você quer andar de camelo ou quer tirar foto com um camelo, daí eles fazem você subir no camelo e você paga um valor e aí depois eles pedem pra você descer mais dinheiro, senão eles não te descem do camelo. Pois é, aí sabe, você fala assim, esse mas golpe. é só pular do camelo. Não, o camelo é bem alto, viu, gente? É tipo, sei lá, 1,80 de altura. Então quem for um pouco mais baixo é meio complicado pular. Então assim, sabe, esses tipos de golpe, por exemplo, alguém pega o seu celular pra tirar uma foto, e aí tira a foto pra você e depois te pede um dinheiro, te pede uma gorjeta e você não quer pagar. Então assim, às vezes tem esse tipo de golpezinho sim, tudo eles querem gorjeta, tudo eles querem alguma coisa. Então a nossa dica é, não dê entrela pra esse tipo de coisa. Se alguém te oferecer, tipo, deixa eu tirar uma foto sua, você fala assim, não, obrigada. Tira uma foto com o meu camelo aqui. Não quero. Tipo, ou nem fala também, porque se você acaba dando trela, assim, pro papo, eles vão continuar o papo e vão te seguir eternamente ali, até você conversar com eles. Então, é esse tipo de golpezinho, sabe? Mas acho que assim, a gente que mora no Brasil, a gente já é um pouquinho mais, sabe? Sim, já é mais esperto, já tá mais ligado. Eu acho que essa informação valeria mais pra quem é europeu, americano, enfim, alguma coisa assim, que não é muito comum ter golpes assim. Bom, imagina. Então, assim, a gente pede pra tomar cuidado mais nisso, principalmente nessas partes mais turísticas, sabe? Agora, por exemplo, em restaurantes, assim, hotéis, claro, em redes mais confiáveis é mais tranquilo. Mas nessas partes turísticas, realmente vai acontecer. E uma coisa também que não tem nada a ver, não é golpe, mas uma coisa que aconteceu bastante é que a gente tinha que pagar pra ir no banheiro, tá, gente? É verdade. Então já separa as libras egípcias, era 5 libras egípcias pra gente poder usar o toalete. E assim, não, eu tenho papel aqui, vou usar o meu papel. Não, você tem que pagar 5 libras egípcias pra fazer xixi. Pois é. Pra entrar no banheiro. Então é uma coisa que é muito diferente daqui, que a gente não sabia. Não é golpe, porque todo mundo paga e tem que pagar. E é isso, em qualquer lugar você tem que pagar 5 libras egípcias, exceto em restaurantes, né? Que aí você já tá no restaurante e tá comendo, mas ponto turístico, enfim, até no museu também teve que pagar. 3. É verdade que tem que pechinchar tudo? Pois é, gente. Tem. Você tem que negociar tudo, exatamente tudo, até no mercado. Tipo, eu quero comprar um saco de arroz. Você vai ter que negociar. Mercadinhos pequenos, né? Lá tem mercados grandes, que aí com certeza não, mas mercadinhos assim pequenos, sim. Sim, exatamente. Vamos supor, você quer comprar uma lembrança, você quer ir no mercado Khan El Khalil, que é tipo a 25 de março lá deles, você vai ter que negociar tudo, porque vamos supor, óbvio, está sem preço. Aí você fala assim, eu quero esse. Pra você eu faço 200 libras egípcias. Aí fala assim, 200 tá muito caro. Aí você fica, sabe, brigando assim com o valor. A gente tem um vídeo só do mercado Khan El Khalil, que a gente negociou com o cara, a gente achou que, né? Balando, negociamos muito. Depois vocês veem aí que a gente perguntou pro nosso guia quanto que se a gente tinha, né, pago um bom valor e não. Mas tudo bem, vocês veem lá depois, mas eu acho que, assim,
nossa dica é pechinchem, embora assim, eu odeio fazer isso, eu não gosto de negociar, de pechinchar, mas pelo menos assim, se eles te pedirem 2.000 libras egípcias, tenta chegar pelo menos umas, sei lá, 1.000. Eu acho que eles menos da colocam... metade, tá? eu acho que eles sempre colocam bastante em cima. E também aquilo que a gente falou no começo, né? Sempre paguem com a moeda local, porque eles perguntam, é libras egípcias, dólar ou euro? Gente, se você pagar em euro lá, sério, a gente via eles fazendo os preços em euro pros europeus, falavam assim, meu Deus do céu. Tudo bem que os europeus ganhavam em euro, mas assim, era muito dinheiro. E só pra vocês entenderem, tipo, uma piramidezinha. Em libras egípcias daria 100 libras egípcias. Em dólar daria 2, em euro daria 5. Só que se você tá com esses dinheiros, tipo dólar e euro, você não tem 1 dólar e 50 centavos, 1 dólar e 75 centavos, sabe? Você tem tipo 1 dólar, 2, 3, 4, 5, 10, 15, enfim, assim por diante. Já libras egípcias, como são notas tipo ien, né, que é 100, 200, 300, 500, 1.000, 5.000 e tal, são notas altas, então você consegue meio que brigar com os centavos ali, aumentando 100, 200, entendeu? Então fica muito mais fácil você fazer essa negociação na moeda deles, que aí você paga bem menos. E uma coisa que aconteceu com a gente, quando a gente foi pegar o cruzeiro, né, a gente foi comprar água pra levar pro cruzeiro, porque não tava incluso bebida. E a gente não sabia quanto que custava uma garrafa de água grande. Daí a gente foi no mercadinho, pegou as garrafas e falou assim, né, quanto custa? Aí ele olhou assim pra gente e falou... Deu aquela checada assim. Quanto que foi? 25 libras egípcias? Eu acho que foi 25 libras egípcias. E aí a gente pegou e pagou, porque a gente não sabia qual era o preço. Aí tudo bem, a gente tomou isso como base. Né? A gente achou barato até 25 libras egípcias, vai. Aí, qualquer lugar que a gente ia e pedia mais que isso, a gente não pagava. Então, teve um lugar que a gente foi e o cara queria 200 libras egípcias numa garrafinha pequena. Aí a gente falava assim, o quê? Não, e saía andando. Então, assim, sabe, é um negócio muito louco. E lá é da cultura deles. Eles gostam de negociar e pra eles é um prazer negociar, sabe? Nossa, eles gostam. Então, é o rolê deles. Então a gente tem que aprender a negociar mesmo pra gente realmente pagar o valor das coisas, né? Sim. 4. Dá pra fazer o roteiro por conta própria? Eu quero ir lá, sozinho, vou me virar. Gente, não indicamos. Até no nosso Instagram teve uma seguidora que falou assim, eu posso alugar um carro e sair andando aí pelo Cairo? Meio doideira. Olha, o trânsito no Cairo realmente é caótico. A gente já tinha ouvido falar, mas realmente eu não imaginava que fosse assim. Gente, é loucura. É pessoa fazendo, tipo assim, tem 3 faixas, daí do nada eles fazem uma 4ª faixa. São 4 pessoas em cima de uma moto. É gente atravessando e carro vindo, aí é carro fazendo o retorno em cima da calçada. Gente, é uma loucura. Motoqueiro com capacete? Nem existe. Parece. Então, assim, o trânsito é muito louco. E todo carro é batido. Todo carro é batido. Tipo, a nossa van não bateu, mas quase bateu várias vezes. Mas o trânsito é muito louco lá. E assim, a gente ficou com guia todo o tempo. Um guia, inclusive, você comentou dele, mas não falou que ele é egípcio. Sim. Né, mas ele fala português. Então, tipo, por isso que ele tá meio que por dentro dos golpes, ele sabe como se virar, enfim, ele mora lá, né? Então ele manja. Então, assim, eu acho que realmente a experiência no Egito sem guia vai ser uma experiência muito perrengue, sabe? A não ser que você seja muito aventureiro ou aventureira, você fala assim, não, eu vou me virar, manjo um pouquinho de árabe aqui. Se você falar realmente a língua deles, talvez sim, porque muitos falam inglês e espanhol, mas é raro, assim, eu acho que é mais no Cairo, assim, nos centros mais turísticos, mas é muito difícil de você se virar lá. Pra você ler, entender até a questão, assim, tipo, de restaurante, de cardápio, de qualquer coisa, numa farmácia. Eu não imagino eu fazendo isso, assim, sozinho, não consigo imaginar. Então, assim, a gente foi pro Egito com guia e a gente não iria sem guia, a gente não se sentiria lá bem, sabe, à vontade pra poder aproveitar essa viagem sem guia, então a gente não recomenda. 5. Como é a internet, o 3G? Vocês ficaram conectados, não ficaram? Sim, obviamente, a gente tem que estar postando os stories, postando foto, postando no YouTube, enfim, a gente comprou um chip lá, na verdade foi o nosso guia, né, que ele ajeitou isso tudo pra gente. Foi 25 dólares? 25 dólares o isso, chip. de 25 gigas, então assim, a gente ficou uns 11 dias e deu muito bem. Lá pro último dia que tava começando a acabar, mas porque a gente usa muito a internet. Mas ela é muito boa, 4G, teve até parte lá que funcionou 5G. E também tem empresas daqui do Brasil que você consegue comprar um chip e usar lá. Mas algumas pessoas falaram que não era tão bom, que não valia tanta pena, que não pegaria no cruzeiro que a gente fez também. Aí a gente preferiu comprar lá. Comprar lá pra evitar esse problema. Sim. Mas o meu, por exemplo, era da Vivo e ele pegou lá no Cairo. Mas como eu fiquei com receio de não ter o 3G durante o cruzeiro, que ele passa pelo Rio Nilo e vai por várias cidadezinhas, a gente comprou, que eu acho que é a melhor opção mesmo, Sim, né? eu acho que é o melhor.
6. É verdade que todo mundo que vai pro Egito tem diarreia? Essa é muito polêmica, gente, mas olha, recomendaram que a gente levasse um Floratil, sabe? Pra caso desse aquele desarranjo e tudo mais. O que acontece lá, que falaram pra gente, é que a água deles é diferente, tem algumas muito substâncias, minérios que pra gente que não é acostumado faz mal. Então, o que a gente fez pra poder se prevenir? Porque a gente tava com medo de já pensou dar uma caganeira lá, nada na pirâmide, ainda tem que pagar pra usar o banheiro, gente. E pagar, já pensou, eu peguei um pouquinho de papel, se precisasse de mais papel, eu tenho que pagar mais, não, gente. Aí você tá com vontade de fazer, meu Deus, eu tenho um troco. Humilhação. Mas enfim, daí a gente tomou alguns cuidados. Por exemplo, a gente escovava os dentes só com água mineral e a gente evitou comer saladas, né? Porque as saladas são lavadas com a água lá. E claro que depende muito também do estabelecimento, mas a gente não sabe como que eles lavam, né? A salada, então a gente evitou. Então a gente comeu muitos legumes e verduras cozidas. A gente evitou também frutas que não eram... São lavadas também. Por exemplo, a gente comeu muita mexerica lá, mas a mexerica você descasca, então tudo bem. Banana também. Sim. Você tira toda a casca. Porém, eu vou te falar, no hotel que a gente ficou, tinha uns morangão desse tamanho, eu comi sim, porque tava muito bom. E não deu problema. E no final da viagem também, a gente começou a escovar os dentes com a água deles e também não deu problema. E algumas pessoas do nosso grupo também estavam escovando os dentes adoidado lá. Desde o primeiro dia. E tava tudo bem. E não aconteceu isso com eles. Então eu acho que assim, ó, depende muito do organismo de cada um. Tem gente que é mais sensível mesmo, sabe? Tem gente que não. Então, com a gente não aconteceu, mas saiba que pode acontecer sim. Então, se você é uma pessoa sensível, leve Floratil. Melhor. E evite o que a gente comentou aqui, né? 7. Falando disso, né, de comida, como que é a comida no Egito? Bom, gente, é super normal. Se você mora em São Paulo igual a gente, se você for em um restaurante de comida árabe, é basicamente isso. É igual. Só que a única coisa é que lá eu acho que tem menos tempero que a nossa comida aqui. A gente pensou que seria uma comida mais temperada, talvez. Eu não sei. É porque a comida árabe vem de vários países, né? A gente tem um restaurante aqui, por exemplo, que é libanês, que é armênio. Mas, por exemplo, a gente não viu esfirra lá. Esfirra a gente não viu. A gente viu kafta. Eles falam kufta. Bom, aí frango, arroz, salada, tipo, uma coisa que eu achei bem estranha é que eles comem salada 7 da manhã. No café da manhã. Esquisito. Salada de pepino com tomate, que é tipo um tabulizinho, né? E pasta, né? Sopa de lentilha. Trio de pasta, né? Que é baba ganoush e tal, essas coisas. O pão... Então, assim, tipo, é coisa super normal, não é nada diferente que você vai em um restaurante árabe aqui em São Paulo ou qualquer outra região do Brasil que você vai achar algo muito esquisito. Não vai, não. É bem normal. De boa. Mas, normal. Assim, depende muito do seu gosto. Se você não é aberto, assim, pra culinária árabe, talvez você não vai gostar tanto, né? Eu acho melhor repensar essa viagem, né? Se você não é tão aberto assim... Mas acho que depende muito também dos hotéis que você vai ficar, sabe? A gente ficou nos primeiros hotéis lá no Cairo, o café da manhã, por exemplo, era bem internacional, assim. Então tinha vários tipos de comida e vários tipos de pães. Panqueca, waffle, tudo. Sim, tudo. Então no Cairo você encontra muita coisa. No cruzeiro já é uma comida bem específica, assim. Realmente uma comida que eram uns temperos, umas coisas bem diferentes, bem típicas deles. Então, realmente, tinha dias lá que a gente comeu só um macarrão, por exemplo, porque a gente não curtia muito o tempero mesmo, sabe? E agora, no último hotel que a gente ficou, que foi o de Hurghada, também eram comidas mais internacionais. Tinha um buffet enorme, assim, com muitas opções. Então, acho que realmente depende do que você vai fazer lá, sabe? 8. Como que é o clima? Que roupa que eu uso? Porque essa daí foi uma dúvida, nossa, que eu fiquei muito... Nossa senhora, foi difícil. E deu problema, né? Porque a gente não levou a roupa necessária, né? Nós somos agora em fevereiro, e fevereiro lá é inverno. Mas a gente tava vendo aqui a previsão do tempo e tava dando máxima de 24 graus e mínima de 7 graus, sendo que 7 graus seria de madrugada, a hora que a gente tava dormindo, então tava tudo bem, né? Então a gente levou roupas, tipo, 24 graus, o que a gente usa aqui em São Paulo, tipo... Sim, camiseta normal, camiseta assim, e uma jaquetinha jeans, né? Umas blusinhas assim, tudo mais. Porém, mudou a temperatura ali no meio do tempo e aí fez máxima de 21 graus. Pois é. E aí começou a fazer mais frio, e aí teve alguns passeios que a gente fez e que a gente saía muito cedo, tipo 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, e aí o bicho pegou. Porque aí era muito frio, era 6 graus, e aí, enfim, até a gente frio, ficou um pouquinho... vento e tal. Ficou um pouquinho resfriada, né? Porque não levou as roupas adequadas. Mas o que a gente recomenda, assim, de roupa? Você levar realmente roupa que você tá acostumado a usar. Então, uma calça jeans, uma camisetinha, mas leva bastante blusa de lã pra você colocar por cima. Sim. Porque o tempo, ele muda. Então, você sai muito cedo e tá frio. E aí, durante o dia, né? Se tiver sol, principalmente, vai ficar calor. Então, no sol vai estar calor, mas na sombra vai estar tranquilo, É como se fosse o nosso né? outono aqui. Que, tipo, no sol tá um pouquinho quente ali, na sombra tá friaca e à noite friaca pra caramba. Sim. Lembrando que lá é seco,
tá? Então isso também, se você tiver problema de rinite, essas coisas, então leva um negocinho pra espirrar no nariz pra deixar ele, né? E se você usa lente de contato igual eu, leva um colírio também pra ficar sucesso. Pele também, ó, leva uma água termal pra passar aqui, Sim, hidratante, sim. porque realmente fica muito seco. E, nossa, como eles assoam o nariz lá, porque, gente, é muita areia. Nossa, tem papel, lenço de papel por todo canto. Todo lugar. Aí eu olhava e falei, por que será? Depois eu comecei a entender, porque realmente o clima é muito seco lá. Faz sentido. E a gente pegou só um dia que garoou lá no Cairo. Eu acho que foi o único dia que garoou Pegamos uma lá. chuva no Egito. Enfim, mas é muito seco. Então, o que a gente recomenda pra mulheres também, né? Porque tinham perguntado muito isso lá no nosso Instagram. As roupas que a gente usou foi mais calça que eu usei. Sim. Então, tipo assim, saia longa, porque tava frio. Então não tinha também o porquê que eu usar roupas de calor. E aí eu usei muito lenço também, muito cachecol, porque também tava frio, daí eu colocava o cachecol, tirava o cachecol. E aí durante o calor, lá faz muito calor, gente. Tipo, máxima de 50 graus. Não rola, gente. Meu Deus do céu. Eu não iria. Eu não iria lá viajar no calor, porque a gente anda muito mesmo. Isso é verdade. Anda muito, muito. Então, assim, pensando nisso de roupa, né? Calçado também. Vai com um calçado confortável. Não inventa moda, não fica querendo, vou de salto. Putz, não. Pra andar, não. Acho que salto melhor não pra você, né? Pra mim não. Dói a ponta do meu dedo, tá? Mas realmente, vai com tênis normal. Sapato confortável, uma botinha, um coturno. E agora, no calor, assim, eu não iria, porque realmente deve ser um negócio, assim, surreal de calor. Você deve ferver. E eu fico imaginando, assim, os lugares que a gente foi, tipo as pirâmides, que não tem uma sombra, gente. Não tem uma sombra. Que nem a gente falou, lá é seco e não chove muito. Ou seja, não tem em todos os lugares. Então, se você for num dia que tá muito quente, você vai ficar no sol toda hora. Ou você leva uma sombrinha, sabe? Igual uma senhorinha, e é isso. Você vai ter que sofrer lá no sol, infelizmente. Então, realmente, eu recomendaria ir mais nessa época de inverno, outono, que aí é uma temperatura mais amena e até bom que você consegue usar roupas mais tranquilas. Você não precisa, por exemplo, né, usar... Porque quando tá calor, pelo menos a gente quer usar, né, tipo aquelas roupas que, meu Deus do céu, Sim. Biquíni. Biquíni e sunga. Sunga e tênis, igual o Sonic. 9. É um país seguro? Por onde a gente andou, sim. Não temos o que reclamar quanto à segurança. Em nenhum momento a gente ficou, tipo, meio acuado, assim, tal. Nenhum momento. Mas eu tô falando isso como uma pessoa que mora em São Paulo. Então, tipo, sei lá, se você mora numa cidade muito de boa, um interiorzinho, talvez você fique meio assim, tal. É uma cidade grande, né? É grande, tem muitas pessoas andando, muitas pessoas, tipo, passam rolado em você, sabe? Às vezes você fica meio... assim. Mas olha, a gente andou com celular, né? A gente anda com tipo um tripézinho celular, microfone igual aqui. Um casal que tava com a gente tava com câmera profissional, uma grandona. E em nenhum momento a gente sentiu nenhum tipo de perigo, assim. A gente ficou acuado, nenhum momento. A gente sente que é um país realmente pobre, mas a gente não sentiu essa insegurança, sabe? Sim. De roubo, de furto. Claro que a gente também não andou à noite, porque como os passeios todos eram de manhã e de tarde, então à noite a gente tava dormindo. Madrugada, de 4 da manhã, sai 5 da manhã, então... Mas a gente não sentiu esse tipo de insegurança. E aí é que tá, né? Por isso que a gente fala de você não fazer por conta, né? Sim. A gente andou sempre com van, sempre em grupo. Então por isso que a gente também não sentiu essa insegurança. Não sei te dizer também por outros lugares ali do Egito, outros bairros, como que seria. Exatamente. Em relação à segurança pras mulheres também, porque muitas mandaram lá no nosso Instagram, como é que tá sendo? Tem muito assédio, não sei o quê. Gente... Com a gente, e quando eu falo a gente, são as que viajaram comigo também no grupo, né? Não aconteceu nada. E eram 3 mulheres, assim. Sim, e aí como eu falei, com relação às roupas, a gente tava usando roupa de inverno, então eram roupas que a gente tava mais coberta, né? Mas, como a gente sabe que lá no Egito tem muitas, né? 80% da religião lá, eles são muçulmanos. Sim. Então, é claro que você não precisa usar, por exemplo, que eles usam, né? Você não precisa se cobrir igual eles. Hijab o nome, né? Hijab. Mas é bom evitar, por exemplo, roupas muito curtas, decote, principalmente quando você vai visitar templos, porque são lugares sagrados pra eles, né? Então é bom você evitar isso e, sinceramente, pra você também não ter nenhum tipo de problema, porque a gente não sabe como vai ser o comportamento de homens que vão estar lá. Pois né? é que nem assim, que nem aqui no Brasil. Se você passar por uma obra, pode ser que ninguém mexa com você. Se você passar em outra, pode ser que mexa. Então, assim, é igual aqui. Se você andar em um lugar, pode ser que aconteça nada. Se você andar no mesmo lugar, só que 2 horas depois, pode ser que aconteça algo. Aí tem o pessoal que fala assim, e aí, ofereceram quantos camelos, tal, tipo, isso daí eu acho que é muito coisa de tiozão, sabe? Aqueles tiozão que só fala besteira do Zap, que tem aqui no Brasil também. Eu acho que pode acontecer, claro que eu acho que também depende da roupa,
pra mulher, talvez no verão também tem alguma coisa, mas se você não se sente talvez segura de ir sozinho e tudo mais, vai em grupo, que eu acho que com certeza isso, né, vai ser muito mais difícil de acontecer, porque você vai estar em galera ali, você vai estar com guia, vai ter outros homens junto, então acho que vai ser mais tranquilo com relação a isso. E também se eles falarem alguma coisa, tá falando em árabe, então você não vai entender mesmo. Uma dica extra aqui que a gente também ficou procurando antes de ir, em nenhum lugar tinha essa informação, como que são as tomadas lá no Egito. As tomadas do Egito, elas são basicamente iguais às nossas. As nossas têm 3 pinos, né? A deles é assim. 2 pinos, normal, só que não de 20 amperes, tá? Porque tem aquela que é grossona, que é 20 amperes, né? Que, tipo, a secadora ou uma coisa assim, aí é mais grossona. Não, é da fininha, igual o carregador de celular, sabe? Tipo, 2 pininhos, fininho, acabou. E lá é 220 volts. Vamos saber. E 10, quanto custa ir pro Egito? Bom, isso daí depende, né? Porque depende de quantos dias você vai ficar, o que você vai fazer. A gente foi com um pacote da Cia Trip Go de 12 dias e 11 noites e tudo tá incluso, gente. A não ser o voo do Brasil pro Egito e Egito-Brasil, né? Mas o guia, que ele é egípcio e fala português, todos os passeios, as entradas ali, né, dos museus e etc, das pirâmides, refeições, se eu não me engano, só 2 jantares que não estão inclusos, hotéis também, tá tudo incluso. Todos os transportes. Todos os transportes. A gente foi de uma cidade para outra também. O voo dentro ali do Egito também tá incluso. O cruzeiro, o resort all inclusive. Então, tipo, tá tudo incluso. A não ser as lembrancinhas ali, né? Os negocinhos que aí também não tem como. Coisa que a gente teve que negociar lá no Khan el-Khalili. É verdade. Mas esse pacote, a gente achou ele super completo. Dá pra você ter uma ideia muito legal, assim, do que é o Egito. Porque a gente só pensa, Egito é só a pirâmide lá, véia, e as múmias lá. E a pirâmide a gente foi no primeiro dia, né? Pois a gente conheceu a pirâmide e falou assim, tá. E o que vai fazer o resto dos dias? E tem muita coisa. O Mar Vermelho é uma coisa linda, assim, é um azul, assim, que é impressionante. Vocês estão vendo aí as imagens. O resort que a gente ficou também é muito legal. Enfim, a gente não tem o que falar desse pacote. Ele é super completo e ainda falta coisa pra gente conhecer. Porque tem muita coisa, minha gente. Tem muitos outros lugares no Egito, né? A gente conheceu algumas coisas ali, né? Os principais. E quanto custa esse pacote? Pois é. Tive que falar tudo pra vocês, né? Saber o que tá incluso. Ele custa por volta de $2.000, $2.100 por pessoa, que dá mais ou menos uns 10 mil, 11 mil reais por pessoa, com tudo isso incluso, que nem eu falei pra vocês, mas eu sei, você tá falando assim, podia rolar um descontinho, né? Pois é, vai ter um descontinho? Escaneia esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ou clica aqui na descrição, no link, vai direto pro WhatsApp da Cia Trip Go e fala assim, vim pelo Turistano SP, quero o meu descontinho. É isso. Aí você vai ganhar 5% de desconto. E a gente espera que vocês aproveitem a viagem no Egito. E bom, a gente contou aqui da nossa experiência, gente. Isso aqui foi o que aconteceu com a gente, né? Os dias que a gente ficou no Egito. Sim. E a gente espera que a gente tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais do Egito. Se ficou alguma dúvida também, comenta aí que a gente tenta ajudar vocês. E até a próxima. Agora a gente aguarda vocês aqui nos nossos vídeos de São Paulo. E quem sabe mais pra frente algum outro vídeo no mundo. Até a próxima. Gente. Tchau!